história, tem passado, tem grupos organizados, e eu acho muito bom a gente estar aqui. Passei ali no Valdeci para conhecer o Semente antes, já me conheci um pouquinho com o Ricardo. Parabéns. Eu estou secretário de Cultura, algumas pessoas aqui me conhecem, e de outros carnavais, né? Eu sou diretor de teatro, sou ator, venho coordenando a cena contemporânea do Festival Internacional de Teatro, já desde muito tempo, em 95, são 20 anos, e de janeiro para cá eu estou secretário e a gente montou uma equipe que eu acho que está fazendo um trabalho muito bacana, além da Mariana, que é a subsecretária de Políticas Culturais, que a gente separou a palavra política da promoção cultural, que é a Secretaria de Política e Promoção, e eu acho errado. Então a gente trouxe a política no termo mais bacana de construção de política pública. Sérgio Fidalgo, aqui ao meu lado esquerdo, subsecretário hoje de promoção e difusão cultural. Então, é um espaço de construção que a gente vai caminhando, além a Babi que está ali me traduzindo, trabalhando com a Jaqueline na cidadania e diversidade. Então, é assim, eu acho que estamos com uma equipe bacana. O Thiago hoje não pôde estar aqui. O Thiago a gente importou de Recife. Ele está fazendo um trabalho muito bacana. Também juntamos a lei de incentivo do FAC, então agora é a Subsecretaria de Fomento e Incentivo. E ele está fazendo um trabalho valioso. Não dá para mudar tudo de um dia para o outro. Mesmo porque a gente está fazendo aos poucos e ouvindo a comunidade aos poucos e mexendo um pouquinho e ouvindo. E essa construção vai rolar esse ano todo. E a gente espera que até o final deste ano a gente faça uma nova reestruturação da Secretaria e aí sim afinando essas mudanças para a gente ter uma estrutura dentro da Secretaria que atenda à realidade e à necessidade do setor cultural e da população do Distrito Federal. Há uma sensação e há uma constatação de que a arte, as linguagens artísticas, perderam espaço dentro da Secretaria de Cultura, assim como perderam espaço no Ministério da Cultura. A FUNAT perdeu importância, se falou muito e com razão e bacanérrimo, desde a chegada do Gilberto Gil no Ministério, na cultura, ampliando a noção de cultura. Avançou-se muito numa cultura cidadã, inclusiva, ampla, mas eu acho que as artes perderam espaço. Dentro da Secretaria, com certeza. Quando a gente chegou em janeiro, que havia lá dentro, era uma subsecretaria do livro e da leitura, era a única subsecretaria de uma linguagem, havia uma coordenação de audiovisual e mais nada. Se uma pessoa chegar com a secretaria, como hoje ainda é, se você chega na secretaria e fala, escuta, eu tenho um projeto de teatro, com quem que eu falo? Ou de dança, ou de qualquer outra linguagem, você não tem um canal para falar. Então, essa é uma área, na estrutura que a gente tem que avançar ainda. Não sei se com subsecretarias, com coordenações, ou com uma outra estrutura, um instituto, alguma coisa que cuide da arte. Aqui só tem gente madura. Eu conheço muita gente que está aqui dentro e sei que a gente que está na relação há muito tempo. Dando uma olhada geral, aqui dentro tem muita experiência na área da cultura. Aliás, eu peço desde já que vocês deem um desconto para o Glauber, porque a função dele é essa de botar na ordem na nossa conversa aqui e
e a gente de Buenos Aires acontece e ele sofre um pouquinho e a gente ajuda ele. Eu vou extrapolar os 3 minutos. A gente conseguiu construir uma equipe na Secretaria de Cultura que não tem nenhuma vinculação partidária. Zero. Hoje, lá dentro da Secretaria de Cultura, não há uma única indicação política. Isso foi um acordo feito com o Rodrigo Oliveira, quando ele me chamou, e ele já me trouxe isso, assim, eu quero que você monte uma equipe técnica, porque eu acredito que a cultura precisa caminhar, precisa avançar, precisa dialogar. Na escuta que eles fizeram durante a campanha, que eu não participei, não tenho nada a ver com isso foi muito detectado de uma forma assim, muito patente, que na área da cultura havia uma demanda reprimida gigantesca. Todos nós somos militantes da cultura, lemos o jornal, acompanhamos a realidade, temos Facebooks, sabemos como as coisas rolaram nos últimos 30 anos. Eu não falo, não tenho nada, crítica nenhuma específica a nada e a ninguém. A gente quer construir para frente, mas eu, como militante da cultura e da arte, e produtor, diretor, venho acompanhando com todo mundo como a falta de investimento progressiva e contínua trouxe a situação que a gente está hoje, onde eu desde janeiro não saio de jornal para explicar por que os espaços estão fechados, as dívidas, por que o PAC não foi pago, por que isso, por que aquilo. Tem milhares de dívidas ainda para serem pagas, são milhões, na verdade, são milhares. E a gente está avançando. Amanhã a gente lança o Festival de Cinema, o 48º, e anuncio amanhã, finalmente, também o pagamento dos prêmios do festival do ano passado. O Adilei, que é o melhor filme, né? E todos os outros, ninguém recebeu o prêmio ainda. Então, amanhã a gente começa a pagar os prêmios do festival do ano passado, o que implicará também numa redução do tamanho do festival esse ano. E não só do festival, mas de várias ações que a gente gostaria de já estar botando a cara na rua, já gostaria de estar apoiando diversos eventos, mas a gente está comprometendo 80% ou 85% do orçamento que teríamos, que é pequeníssimo, de 2015, para pagar dívidas que eu acho que não se justificam. As dívidas dos artistas locais são ser pagas, o VAC a gente está rigorosamente do jeito que foi acordado pagando, e até junho, agora termina tudo, quer dizer, termina não, quando a gente fala termina, assim, começa a pagar, né? Porque tem que empenhar, encontro e tal. E em julho a gente lança o edital 2015, que vai ser um grande edital, a gente não sabe ainda se a gente faz um grande edital ou consegue fazer outro até o final do ano, em outubro, sei lá, mas vai ser feito e o recurso está preservado. No Participa, como é que chama esse negócio? Participa BR, aí é simples esse cadastro aí, não está só a consulta do plano, mas também está aberta a consulta pública do FAC. E seria muito valioso a participação de todo mundo para a gente repensar linhas de financiamento, para onde caminhar no FAC e no plano. O plano significa uma construção legal, que tem que ainda brigar na Câmara Legislativa, para 10 anos de política distrital de cultura, o que nos defende das mudanças de governo. Tem uma lei. E o FAC está aberto a fazer a consulta pública, que a gente quer desburocratizar e repensar as linhas de financiamento. Algumas coisas a gente já avançou, por exemplo, assim, lei de incentivo, que é pior do que o FAC em termos de burocracia. A gente já conseguiu agora, não precisa mais de 3 orçamentos, vamos aproximar o raciocínio à lei federal,
como se você escrevesse um projeto do PRONAC, no mecenato. Então, assim, aos poucos a gente já está avançando. A gente tem um espaço grande aí agora para avançar muito. Repensar a ação da Secretaria, repensar a relação da Secretaria de Cultura com política pública, repensar a relação do setor cultural e da Secretaria de Cultura e do Governo Federal com a Câmara Legislativa. Hoje nós temos dentro da Secretaria mais de 60 milhões de emendas parlamentares. Seria lindo, maravilhoso, uma revolução para o Distrito Federal se essas emendas realmente consolidassem estruturas permanentes para a cultura. A gente sabe que não é assim, que a grande maioria são eventos que acontecem um dia, dois dias, acabou, foi embora. Né? O setor da música, às vezes, um certo setor da música gosta, porque está no show. O Distrito Federal foi, se não o maior, um dos maiores, mas eu acho que o maior contratante de música do Brasil em 2014. Não sei se isso é bacana ou não, do Distrito Federal, porque não fica, acabou o show, vou para cá, acabou. As outras linguagens não foram contempladas dessa forma. Então, a gente tem um espaço grande, junto com a comunidade, e no diálogo com os partidos e com os políticos e com os deputados, para, contemplar sim seus projetos ligados às bases dos deputados, mas que parte desse dinheiro venha consolidar processos permanentes. A gente sabe também que esse diálogo é uma necessidade permanente, que a gente quer discutir o plano distrital de cultura, mas que há demandas reprimidas e há coisas que a comunidade precisa discutir, algumas com a Secretaria de Cultura, outras com a administração. E esse espaço é rico para a gente levantar as questões e construir soluções e alternativas que favoreçam a comunidade e a população. Obrigado.